Olá, paz do Senhor, que a paz de Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje nós iremos dar continuidade ao livro de Esther, né? Iremos ao capítulo 5, tá? Iremos ler o capítulo 5 de Esther. Ontem fizemos a leitura do capítulo 4. Falamos ontem da súplica de Mardoqueu e de Esther, né, do jejum e oração por 3 dias, para que o Senhor livrasse o povo, né, para que o Senhor pudesse dar a Esther, né, na verdade Esther ia se apresentar ao rei sem ser convocada. E todos que se apresentassem ao rei sem ser convocado naquela época, né, era uma condenação de morte, a não ser que o rei levantasse, erguesse o cetro, né, que simbolizava ali a misericórdia, né, simbolizava o perdão diante daquela afronta de se apresentar ao rei sem ser convidado. E Esther ia se apresentar ao rei para pedir que mudasse o decreto que era de extermínio para o povo judeu, incitado por Amã, né? E Esther então iria ali interceder pelo seu povo, pela sua nação, para que o povo judeu não fosse exterminado. Então hoje nós vamos continuar o capítulo 5 de Esther. Só quero que você relembre tudo que você absorveu até aqui. Esther foi conduzida, né, para aproveitar a oportunidade que a rainha Vasti tinha jogado fora quando, com sua rebeldia, afrontou ao rei, quebrou princípios e foi destituída do seu cargo de rainha. Deus estava preparando tudo. Deus estava preparando o lugar. Deus estava preparando todo o terreno para que Esther chegasse e fosse colocada aonde Deus queria, aonde Deus preparou para que ela chegasse até ali, porque havia um propósito, né? Então Esther foi caminhando pelo percurso que Deus apontou, que Deus direcionou, e chegou até o cargo de rainha. O rei se apaixonou por ela, o rei se encantou por ela e a selecionou, e ela se tornou rainha de toda a província. Chegou ao cargo onde Deus queria que ela chegasse. E agora ela descobriu qual era o propósito de estar naquele cargo, quando Mardoqueu, seu pai adotivo, depois de ter tomado ciência do decreto incitado pelo Amã, que tinha sido exaltado pelo rei, né? Tinha sido colocado em alto cargo pelo rei. O Amã, ele incitou ao rei a fazer um decreto para enviar para todas as províncias para exterminar o povo judeu, que era um povo, segundo Amã, que afrontava ao rei só porque não se curvava aos seus costumes, não adorava seus deuses, né? Porque como exemplo de Mardoqueu, o povo adorava ao Senhor, ao nosso Deus Criador, e a nenhuma outra pessoa, e a nenhum outro ser. Então Amã incitou que o rei fizesse esse decreto para o extermínio do povo judeu. Então Esther chegou ao posto de rainha. Mardoqueu, quando tomou conhecimento desse decreto, mandou a mensagem para Esther. Será que não foi por esse motivo que chegaste ao posto de reinado, ao posto de rainha? Será que não foi para este momento que Deus te colocou no posto de rainha? Para que você pudesse assim interceder ao rei para salvar o teu povo, a tua nação? Este era o propósito de Esther. Então Esther tomou ciência de si, tomou consciência deste propósito, e mandou dizer a Mardoqueu, seu pai adotivo: vai e fale com o povo para orar e jejuar
por 3 dias, para que façam por mim este clamor, pois eu me apresentarei ao rei para interceder pelo povo. Né? E como eu disse no início da explicação, todo aquele que se apresentasse ao rei sem ser chamado era condenado à morte, a não ser que o rei levantasse o cetro de ouro em sinal de misericórdia. Esther iria se apresentar ao rei sem ser chamada. Por isso ela pediu para que orasse e jejuasse por 3 dias, assim como ela também fez, para que ela conseguisse se apresentar ao rei e tivesse a misericórdia, não fosse condenada à morte. Então, a gente entende que quando Deus quer, Deus abre. Quando Deus envia, ninguém para, ninguém é capaz de tirar aquilo que é seu. Ninguém é capaz de te parar quando você está no teu propósito, porque Deus te colocou ali. Então Deus abre porta onde não tem. Deus direciona por um caminho que muitas das vezes a gente não entende, mas o que a gente deve é apenas seguir, passo a passo, dia após dia, porque Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe o que Ele tem preparado para a gente e para demais pessoas que através da gente serão abençoadas. Através de nós serão abençoadas, serão resgatadas, serão curadas, enfim, terão suas vidas transformadas pelo poder de Deus através de seus servos. Então, Esther assim foi. Vamos então partir para a leitura do capítulo 5 do livro de Esther. Aconteceu que no terceiro dia, tomou Esther vestes reais e penetrou no adro interior do palácio do rei, diante do apartamento real. Estava o rei sentado em seu trono régio no apartamento real, diante da entrada da sala. Ora, quando viu a rainha Esther em pé no adro, encontrou ela graça aos seus olhos. E o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther então aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Ela não caiu no decreto de morte por se apresentar ao rei sem ser convidada. Deus deu graça ao rei Assuero diante de Esther. Ele achou graça em Esther e estendeu o cetro de ouro para que ela tocasse a ponta do cetro e tivesse a misericórdia e não fosse condenada à morte. Deus colocou ela ali e Deus abriu as portas para ela ali. Vamos então ler aqui o início, a partir do versículo 1 até o final ali, né? E aconteceu que no terceiro dia, aqui está falando antes, né? Está falando quando Esther encerrou o terceiro dia de oração e jejum e começou a cuidar para se apresentar ao rei. E aconteceu que no terceiro dia, tendo terminado a oração, Esther se despojou do hábito de penitência e revestiu os ornamentos da sua dignidade. E no esplendor da sua beleza, depois de ter invocado a Deus, o árbitro e salvador de todos, tomou consigo as 2 aias. Apoiava-se sobre uma, como buscando alento, enquanto a outra seguia, levando a cauda do vestido. Esther, no auge da sua beleza, tinha o rosto corado, alegre e amável o semblante. O medo, porém, lhe angustiava o coração. O medo, porém, lhe angustiava o coração. Assim como nós, né? Transpostas todas as portas, chegou ela à presença do rei. Estava sentado no trono régio, revestido com todas as insígnias da sua majestade, resplendente de ouro e pedrarias. Era impressionante o seu aspecto.
quando levantou a cabeça reluzente de glória e lançou um olhar no auge do seu furor, a rainha, mudando de cor, desfaleceu e deixou-se cair sobre o ombro da aia que a precedia. Deus converteu então a cólera do rei em mansidão. Meu Deus do céu. Nossa. Esther, quando se apresentou, o rei em toda a sua humana majestade, vamos dizer assim, todo revestido das belezas do adereço de um rei, ao levantar a sua cabeça em furor, enraivecido pela afronta, Esther caiu em si e já era. Serei condenada à morte. Esther já logo abaixou-se a cabeça, já lamentando, já se tomando pela angústia, pelo medo que a consumia, e já aceitando aquela dolorosa realidade, entre aspas, de que seria condenada à morte pela afronta cometida. E aí vem Deus. Vou ler de novo esse pedaço, tá? Quando levantou a cabeça reluzente, o rei, quando levantou a cabeça reluzente de glória, ele lançou um olhar no auge do seu furor, ou seja, no auge da sua raiva. A rainha, mudando de cor, ou seja, com medo terrível, mudou o semblante, desfaleceu e deixou-se cair sobre o ombro da aia que a precedia. Ela já encostou sobre o ombro e, já se lamentando, já se consumindo de medo, porque já estava meio que aceitando que seria morta, que seria condenada à morte. Porém, entrou Deus, tá? Então vamos lá. Deus converteu então a cólera do rei em mansidão. Deus reverteu um quadro que parecia irreversível naquele momento. Deus reverteu a cólera do rei em mansidão. Todo apreensivo, saltou do trono e tomou Esther em seus braços, até que voltasse a si. Ele saiu de seu trono e abraçou Esther, tomou Esther em seus braços, até que ela se acalmasse e voltasse a si, pois ela estava extremamente atordoada pelo medo, né? Então, e procurava consolá-la com palavras amigas. E não só pelo medo, né? Também pela angústia de saber que poderia ser condenada à morte e todo o seu povo seria exterminado, porque até então ela não conseguiria interceder pelo povo, pelo seu povo, por sua nação. Mas Deus reverteu o quadro ali naquele momento crucial, naquele momento que parecia o fim de tudo. Percebe a semelhança com os nossos dias atuais? Consegue perceber, você que me assiste neste momento, a semelhança com nossos dias atuais, quando parecia o fim de tudo, quando parecia ali a última gota, que tudo iria acabar daquele mesmo jeito que estava, que tudo iria ficar pior do que já estava, que seria o fim, que seria o extermínio de toda aquela situação, de todo aquele momento, de todo aquele povo, que seria realmente o fim. Deus veio e reverteu naquele último momento. Naquele momento de maior desespero, Deus reverteu todo o quadro. Oh Deus, glórias a Ti, meu Deus. Reverte a situação que está difícil na vida desse irmão, dessa irmã que está agora me assistindo e achando que é o fim. Achando que tudo se acabou e que nada tem jeito, que nada terá solução, meu Deus. Assim como fizeste com a rainha Esther quando se apresentou diante do rei Assuero sem ser convidada, e poderia ali ser condenada à morte, e quase foi, mas o Senhor entrou com a tua mão, com o teu espírito e reverteu a ira do rei. Reverteu a ira do rei em mansidão, a cólera do rei em mansidão. Reverte então também, Senhor, na vida desse irmão e dessa irmã que está me assistindo agora, que está passando por uma situação muito difícil, que está passando por uma situação, eu diria, catastrófica, e no qual ela se julga e condena a si mesmo, dizendo que é o fim. Pai, não é o fim até que o Senhor diga. Então entre com a tua mão e reverta toda a ira
toda cólera e mansidão. Reverta toda tragédia, Pai, aparente, em dias calmos, tranquilos, em dias em que as horas passam ao cantar de um pássaro. Que toda tempestade que agora está turbulenta, balançando o barco, seja abatida, seja sanada, e que o sol volte a brilhar na vida desta pessoa que me assiste nesse momento. Que em nossas vidas, quando acharmos, ó Deus, que é o fim, que o Senhor venha com a tua mão e reverta todo o quadro, assim como foi com a rainha Esther e com tantos outros personagens da Bíblia, meu Deus. Tenha misericórdia desse irmão e dessa irmã que me assiste. Tenha misericórdia de todos nós, né? Nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos em que parece que os problemas irão nos consumir, nos destruir. Entra ali com a tua mão, Jesus, e reverta todo o quadro, em nome de Jesus, Pai. Vamos continuar então. Ele tomou Esther em seus braços até que voltasse a si e procurava consolá-la com palavras amigas. Que tens, Esther? Sou teu irmão, não temas. Não hás de morrer, pois tal lei foi feita para o comum. Aproxima-te. E levantando o cetro de ouro, colocou-o sobre o seu pescoço e beijou-a, dizendo: Fala-me. Ela então respondeu: Eu te vi, Senhor, como um anjo de Deus, e meu coração se perturbou de medo diante da tua majestade, pois suscitas admiração, Senhor, e tua face está cheia de encanto. E quando assim falava, desfaleceu novamente. O rei estava consternado, e todos os seus servos procuravam desta maneira reanimá-la. Disse então o rei: Que tens, rainha Esther? Qual o teu desejo? Mesmo a metade do meu reino eu te daria. Percebe o agir de Deus? Ela estava ali num risco iminente de morte por se apresentar ao rei sem ser convidada. E no final das contas o rei falou para ela: Peça-me, rainha Esther, porque se até pedires a metade do meu reino eu te dou. Percebe como saiu de um extremo para o outro, de um risco de morte, para receber a metade do reino se ela pedisse? O que seria isso a não ser o poder de Deus? Vamos continuar. Que tens, rainha Esther? Qual o teu desejo? Mesmo a metade do meu reino eu te daria. Respondeu Esther. Se apraz ao rei, venha o rei hoje com Amã, a ceia que lhe preparei. E o rei ordenou: Ide às pressas à procura de Amã, para que se cumpra o que Esther pede. Foram, pois, o rei e Amã, a ceia que Esther havia preparado. E quando tomavam vinho, perguntou o rei a Esther: Qual é o teu pedido? Ser-te-á outorgado. Qual o teu desejo? Ainda que seja a metade do meu reino, será cumprido. Respondeu Esther e disse: Eis o meu pedido e o meu desejo. Se encontrei graça aos seus olhos, se encontrei graça aos olhos do rei, e se apraz ao rei conceder o meu pedido e satisfazer o meu desejo, satisfazer meu desejo, venha o rei com Amã, a ceia que lhes hei de preparar. E amanhã darei ao rei a resposta que pede. Naquele dia saiu Amã, contente e de coração alegre. Quando, porém, viu Mardoqueu à porta do rei, que não se levantou nem mesmo se mexeu em sua presença, foi tomado de cólera contra ele. Conteve-se, porém,
e voltou para casa. Aí mandou chamar seus amigos e Zares, sua esposa. Falou-lhes do esplendor de suas riquezas, do grande número de seus filhos, da egrégia dignidade que o rei lhe conferira, elevando-o acima dos seus príncipes e funcionários. E acrescentou: também a rainha Ester não permitiu que alguém acompanhasse o rei ao banquete que preparara, a não ser eu só. E de novo fui para ela convidado para amanhã, juntamente com o rei. Ou seja, Amã estava se gabando de toda a sua riqueza, de todo o seu poder concedido pelo rei a ele diante de todos, diante de todo o povo. O rei colocou Amã acima dos príncipes. Abaixo do rei somente Amã tinha um poder supremo, vamos dizer assim. E Amã estava aqui se gabando disso, da quantidade de seus filhos, de toda a sua riqueza, de todo o poder que o rei havia lhe concedido. E ainda assim dizendo que a rainha Ester também assim o reconhecia, pois havia convidado a ele, não e nenhum outro, para acompanhar ao rei ao banquete que a rainha Ester iria preparar. A ceia que a rainha Ester iria preparar. Vamos continuar. Ele achando que, enfim, que era para exaltá-lo mais, né? Vamos acompanhar, tá? Vamos ao versículo 13. Isto tudo, porém, não me poderá satisfazer, enquanto eu vir o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Disseram-lhe, então, sua esposa Zares e todos os seus amigos: prepare-se um patíbulo da altura de 50 côvados, e amanhã de manhã pede ao rei, seja nele enforcado Mardoqueu. A seguir poderás com alegria acompanhar o rei à ceia. A proposta agradou a Amã, que mandou preparar o patíbulo. Vamos encerrar aqui o capítulo 5, tá? Com essa conselho aqui que a esposa de Amã e seus amigos deram, né? Para o enforcamento de Mardoqueu. Vamos encerrar aqui no capítulo 5. Essa palavra de hoje, né? Vamos encerrar o capítulo 5. Fechamos o capítulo 5 hoje. Amanhã faremos a leitura do... Amanhã não, né? Na segunda-feira iremos retornar, né? No dia 13, com o capítulo 6, tá? Para a gente dar sequência ao livro de Ester. Grandes coisas você ainda verá nesse capítulo, nesse livro de Ester. Aqui já podemos ver tudo que Deus preparou, tudo que Deus vem preparando no caminho de uma pessoa. No caminho de Ester, por exemplo, preparou todo o caminho, todo o trajeto, todo o lugar para que ela fosse colocada como rainha. Deus reverteu a cólera do rei em mansidão quando ela se apresentou a ele sem ser convidada. Ela podia ser morta e, na verdade, ele ofereceu a metade do reino dele se ela assim pedisse. Deus reverte qualquer situação. Tenha fé, acredite, busque, procure, aquiete seu coração e espere no Senhor. Tá? Então no capítulo 6 nós veremos a continuidade do livro de Ester. Deus abençoe você que ainda não é inscrito no canal. Se inscreve aqui, deixa teu joinha, aciona o sino da notificação para que você não perca nenhum detalhe. Tá bom? Deus abençoe. Que a paz do Espírito Santo esteja contigo. Que o Senhor abençoe grandemente você e sua família. Abençoado seja o teu lar. Deus abençoe. Até a próxima mensagem, se Deus quiser.